Salve Maria Imaculada! Que bom! Quando nós terminamos no mês passado, ou melhor, no mês de outubro, né? No mês de outubro, nós terminamos o estudo do livro dos Números. E eu fiquei devendo uma parte que eu queria muito ter estudado com vocês, que é o capítulo 27, tá? A verdade, o livro do Número, todos os capítulos são maravilhosos. A gente que não tem, assim, o conhecimento que deveríamos ter desses livros, tá? Então, vamos pedir a Deus o seu amor, a sua misericórdia, o seu Espírito Santo, porque estudar a palavra de Deus somente com a graça de Deus, só com a graça daquele que a revelou, que nós conseguimos entender, compreender a palavra de Deus e colocá-la em prática na nossa vida, porque esse é o grande objetivo, estudar e compreender para colocar em prática, porque só esse é o caminho da eternidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, nós te louvamos, te bendizemos, te adoramos, Senhor. Pedimos, Senhor, a presença viva do Espírito Santo sobre nós. Ilumina, Senhor, a nossa vida, o nosso coração. Ilumina a nossa voz, nossos ouvidos, Senhor, para que a Tua palavra produza muitos frutos para a glória do Teu nome, Senhor. Que possamos, Senhor Jesus amado, abrir, Senhor, a nossa alma, a nossa vida, o nosso coração, entender, compreender, Senhor, a Tua palavra e colocá-la em prática para a glória do Teu nome, Jesus. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Que o Senhor nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, o capítulo 27, do livro dos Números, nós temos as 5 filhas de Salafade. Tá? Salafade, ele foi daqueles que saiu com o povo de Israel lá do Egito, saiu com o povo de Israel para viver esse tempo, né, no deserto, esses 40 anos que Israel viveu no deserto, para que depois pudesse entrar na terra prometida, tá? O contexto é esse, eles já tinham passado aí 38, 39 anos que eles estavam no deserto, era muito tempo que eles já estavam no deserto, esperando o cumprimento das promessas de Deus, tá? E Deus, ao mesmo tempo, estava purificando o povo que saiu da escravidão, cheio de marra, cheio de vícios, cheio de idolatrias. Deus estava purificando esse povo no deserto para poder entrar na terra prometida e aí sim habitar na terra que emana leite e mel, na terra da promessa. Então, o povo no deserto, ali na companhia de Moisés, né, na companhia de Moisés que falava com Deus face a face, teve muitas experiências com Deus e teve muitas oportunidades de entender e compreender toda a lei e a vontade de Deus para todo o povo de Israel, tá? Mas na cultura e no povo de Israel era assim. Ali era tudo os patriarcas. Então, o patriarca da família era o responsável por tudo. As mulheres, elas tinham herança só no sentido seguinte: ou quando elas estavam com o pai, então a herança delas era morar e compartilhar das coisas com o pai. Ou quando elas se casavam, então elas compartilhavam da herança com os maridos. Então, a mulher por si só, ela não tinha assim direito a heranças, tá? Ela não tinha direito a heranças. Quem tinha era o filho o homem. Mas Salafade, ele morreu no deserto. Nesses 40 anos, Salafade morreu no deserto. E como ele morreu no deserto, ele não deixou nenhum filho, ficou somente as 5 filhas. E as 5 filhas, então, vão até Moisés para ali pedir a ele que reconsiderasse a maneira com que fosse
como que o povo de Israel tinha as filhas, as mulheres, na verdade, né? As filhas de Israel, que eram as mulheres que não receberiam a herança. Então, capítulo 27, versículo de 1 a 4. Aproximando-se então as filhas de Salafade, filho de Efer, filho de Galade, filho de Mequir, filho de Manassés e filho de José. José é o José do Egito, tá? Manassés é filho de José, que foi adotado pelo seu avô Jacó e se tornou uma das tribos. Israel ia entrar na terra prometida, ia dividir a terra em 12 partes, que eram as 12 tribos, na verdade 11, porque a tribo dos Levi ficaria para o serviço do templo, e eu dividi a terra em 11 partes, e nessas 11 partes, cada tribo que ficava com a sua região, aí elas dividiam entre as famílias, tá? A tribo era constituída de muitas famílias ali, então aí elas dividiam a terra entre as pessoas da família. Então, aqui está falando a genealogia justamente de Falaade, né? Ou de Salafade. Né? De Salafade. A genealogia dele que ia até Manassés, né? Uma das tribos, e ia até José, que é o chamado filho, o filho de Jacó. Tá? O nome das filhas de Salafade era Malala, Noá, Ecla, Melca e Tersa, tá? Então, elas aproximaram-se ou apresentaram-se diante de Moisés e do sacerdote Eleazar. E diante dos príncipes de toda a assembleia, a entrada da tenda de reunião. Agora aqui é o contexto para a gente entender, né? Ou melhor, a gente já entende, mas só para a gente relembrar. Existia a tenda de reunião, que era onde Moisés se reunia com Deus ali, e Moisés levava todas as questões a Deus. O povo de Israel ficava todo ao redor dessa tenda, né? Todas as tendas do povo de Israel ficavam ali ao redor. Então, quando Moisés estava falando com Deus, o povo se detinha, né? A Bíblia fala que se detinha a entrada das tendas para apreciar aquele momento em que a nuvem descia do céu e baixava sobre a tenda de reunião, né? Olha o que elas pedem para Moisés. Nosso pai, disseram elas, morreu no deserto e não tomou parte da sedição exercida por Coré contra o Senhor, tá? Coré foi aquela pessoa da revolta do povo de Israel. Lembra que o povo de Israel se revoltou contra Deus e queria até voltar para o Egito, começou a elogiar as coisas da escravidão só para provocar a Moisés e a Deus, né? E elas falaram, nosso pai não participou dessa revolta contra o Senhor, mas ele morreu por causa de seus próprios pecados. Ora, ele não teve filhos, tá? Então ele morreu por causa dos seus próprios pecados, para explicar que ele não foi dos revoltosos contra Deus, né? Porque muitos podem ter perdido ali até mesmo a parte da herança que a família tinha, porque desacreditaram na promessa de Deus que iria dar a terra ao povo, né? Que iria dar terra ao povo. Então, por que razão há de desaparecer o nome da sua família? Elas estão falando para Moisés. Por que razão há de desaparecer o nome de sua família? Quer dizer, o nome da família do pai delas, né? Por não ter tido filho algum, dá-nos uma propriedade entre os irmãos do nosso pai. Que ela falou, olha, eu tenho os irmãos do nosso pai que estão vivos, estão aí, então dá uma propriedade entre os irmãos do nosso pai, para que nós, mesmo sendo mulheres, possamos fazer
continuar, né? Continuar a dinastia do nosso pai, a dinastia da nossa família, tá? Então, esse é o pedido, E é uma coisa muito interessante, porque, olha, Santo Agostinho que foi um dos santos maravilhosos da igreja, e que nós sempre que estudamos a Sagrada Escritura temos a honra, né, de consultar Santo Agostinho, consultar Santo Tomás de Aquino, Santo Ambrósio, com tantos outros santos, né, e doutores que possam assim nos ajudar, e aquilo que eles também leram e comentaram a respeito desses fatos, né? Santo Agostinho: as irmãs pedem posse de algo que ainda não vem. O que ele está falando? As irmãs, né, as 5 irmãs, elas estão pedindo posse de algo porque elas estavam no deserto. Agostinho ensina que a fé é crer no que não se vê. Ele está falando justamente que essas mulheres eram cheias de fé, porque elas foram em Moisés. Olha, veja bem, o povo estava quase 40 anos esperando já essa terra prometida, e elas foram a Moisés e falaram: não, nós queremos a parte da herança que era do nosso pai, nós queremos. Por quê? Porque nós queremos trabalhar a terra, e nós queremos dar continuidade à sua família, nós queremos dar continuidade, porque a mulher geralmente ela se casava e ela se unia com outras pessoas de outras tribos, às vezes era da mesma tribo, às vezes até de outras tribos. Então, a herança dela, a família dela, pertencia à família do seu marido, e não à família dela. Mas elas falaram: não, nós queremos dar continuidade à família do nosso pai, porque ficou sem filho, senão vai ficar sem, a família dele vai morrer em nós, né? Nós vamos para outras famílias, e elas não murmuraram pelo Egito, elas lutaram por Canaã. O que Santo Agostinho está falando? Elas não murmuraram pelo Egito. Lembra que o povo de Israel ficou murmurando lá, falando que no Egito tinha carne, que no Egito tinha cebola, para provocar a Deus e a Moisés, para poder assim dizer que eles estavam insatisfeitos, descontentes com Deus e com Moisés. O povo começou a falar isso, né? Inclusive nas revoltas contra Moisés, nas revoltas contra o próprio Deus, tá? Então, mas elas não. Elas acreditavam que Deus ia cumprir todas as promessas, e elas já foram em Moisés, e antes mesmo de o povo de Israel tomar posse da terra prometida, elas já pediram a Deus, ou melhor, já pediram a Moisés, que foi pedir a Deus aquilo que era era devido para o seu pai. Mas como o seu pai tinha falecido, né? Como o seu pai já tinha morrido, então elas foram a Moisés. Capítulo 27, versículo 5, fala assim, né? Moisés levou a causa diante do Senhor. Aqui é uma coisa importante. Moisés não resolveu por si só. Moisés já tinha naquela época, mais ou menos, porque já estava perto da morte de Moisés, 120 anos já, né? Então, nos 120 anos de Moisés, com toda a experiência, com toda a sabedoria, com todo o conhecimento, com todas as vezes que ele falou com Deus, com toda a bagagem que ele tinha, né? Ele é considerado o maior entre todos os profetas, né? Santo Agostinho considera, inclusive, o maior dos profetas. Não confiou no seu próprio juízo, disse Santo Agostinho. O maior dos profetas não confiou no seu próprio juízo, mas levou a Deus a questão, porque era uma mudança de paradigma, uma mudança muito grande na cultura de Israel, porque as mulheres não tinham, né? A cultura era que os homens eram os herdeiros da família. Agostinho destaca que o verdadeiro líder é humilde e consulta a Deus antes de decidir questões novas. Então, como essa era uma questão nova, o líder não decide por si só, né? Então, seja um líder, seja um governante, seja um padre, seja um bispo, seja um diácono, seja o que for, a gente sempre consulta a Deus. Nós não temos sabedoria para exercer da nossa própria inteligência aquilo que é a vontade de Deus. Nós decidimos aquilo que nós queremos, mas nem sempre aquilo é vontade de Deus, né? Olha quantas pessoas nesse mundo que são livres pensadores,
são individuais, que são pessoas individuais, que não tem igreja, para junto caminhar com as pessoas e para que possa orientar, inclusive, nos estudos da Sagrada Escritura. A pessoa, ela decide por si só, ela é seu juiz, ela é o seu papa, ela é a pessoa que resolve todas as coisas diante de Deus. Não, Moisés não era assim. Moisés não era assim, ele era um líder experimentado, um dos maiores, né, o maior dos profetas, como disse Santo Agostinho, mas ele não agia assim. Então ele levou a questão a Deus. Vamos ver o que Deus responde. Versículos 6 e versículo 7. O que eles disse, né? O que Deus disse, né, a Moisés. As filhas de Salafade têm razão. Olha o que Deus diz. As filhas de Salafade têm razão. Dar-lhes-á uma propriedade como herança entre os irmãos de seu pai, para que elas lhe sucedam na herança. Então, olha que coisa maravilhosa, né? Olha, essa passagem é tão importante que São Tomás de Aquino, né, comentou esta passagem na Suma Teológica, que é a maior obra de Santo Agostinho, a maior obra de São Tomás de Aquino, né? Tomás explica que as leis divinas visam a paz social. A concessão da herança às filhas foi um ato de justiça distributiva para evitar a exclusão de uma família. Então, o que Deus fez? Justamente exerceu a justiça, né? A lei de Deus não é cega, ela busca a equidade e a proteção dos direitos legítimos que a pessoa tem. Deus é justo em todos os seus afazeres, e ele reconheceu, né? A gente sabe que quando a gente vai com alguma questão a Deus, na verdade, Deus já inspirou no coração dessas mulheres que elas fossem lá pedir a Moisés isso porque é assim que a graça de Deus age na nossa vida. É Deus que toma a iniciativa de impulsionar o nosso coração a pedir, né, a suplicar aquilo que é correto, aquilo que Ele quer nos dar, tá? Então, sempre assim. A ordem divina da sucessão. Deus, inclusive, deu uma ordem divina de sucessão em Israel. Deus mudou a sucessão em Israel por causa dessas 5 filhas que foram lá pedir a Moisés e a Deus que dessem a elas a parte da herança do seu pai, a parte daquilo que você... Então, versículo 8, versículo do 8 ao 11. Dirás aos israelitas, né? Disse Deus a Moisés, diz aos israelitas, se um homem morrer sem deixar filhos, a herança passará para sua filha. Olha, já as mulheres entraram também na herança dos seus pais. Se não tiver filhas, será dada ao seu irmão. E se não tiver irmão, a herança passará aos irmãos do seu pai. E se o pai não tiver irmãos, será dada ao parente mais próximo da sua família. E esta é a última tornar-se-á seu possessor. Esta será para os filhos de Israel uma prescrição de direito, assim como o Senhor ordenou a Moisés. Lembra que nós falávamos sempre que Moisés, além de ser o homem da lei, né, ele era o legislador de Israel, ele que trouxe todas as leis, né? Então é uma prescrição de direito, aqui está falando a Sagrada Escritura, justamente que Deus deu a Moisés para que ele pudesse repassar para o povo como seria a sucessão, agora as sucessões familiares, e como seria as heranças entre as famílias, né? Lá em 1 de Coríntios, capítulo 14, versículo 33, Deus é um Deus de ordem e não de confusão, né? O nosso Deus é um Deus de ordem e não de confusão. Aonde há confusão, desordem, discórdia, essas coisas, Deus não está aí, tá? O céu é um lugar de ordem, é um lugar ordenado,
O reino da bagunça é o reino do inferno. O reino que cada um faz o que quer é o reino do inferno. O reino que cada um é seu próprio guia é o reino do inferno. O reino do céu é um reino de obediência. Tanto é que Moisés não entrou na terra prometida porque, de alguma forma, Moisés deixou de dar glória a Deus. Moisés deixou de glorificar a Deus através dos sinais e milagres e prodígios que estava fazendo, porque se irritou com o povo, e então Moisés fez isso e também não pôde entrar na terra prometida. Tá? Então, Santo Agostinho, ele fala assim, o número 5, que é as 5 mulheres, simbolizam os sentidos, tá? Para possuir a terra prometida, né? A terra prometida, agora nós estamos analisando o sentido espiritual. Lembra que a Sagrada Escritura para nós ela tem um sentido literal e um sentido espiritual, porque é assim que Santo Agostinho interpretava, é assim que o catecismo ensina, é assim que a Igreja Católica ensina. Então, ela tem um sentido, ela possui a terra prometida, né? A alma deve santificar-se a visão, a audição, o olfato, o paladar e o tato. Elas representam a alma governada pela sabedoria, a alma governada pelo Espírito Santo, disse Santo Agostinho, que as 5 mulheres representam esta alma, que todo o nosso ser tem que ser governado pelo Espírito Santo para ter a santidade e nós morarmos na terra prometida. A terra prometida é onde? É o céu. Aqui neste mundo, a gente vive no deserto ainda. A gente vive ainda diante de tantas tribulações, diante de tantas necessidades. Agora lá no céu, disse ele, então lá é a terra prometida, aonde nós receberemos de Deus toda a herança eterna, né? São Tomás de Aquino, o direito das irmãs foi condicionados ao casamento dentro da tribo. Tomás ensina que o bem comum da comunidade, da tribo, deve ser preservado junto com o direito individual. Então, o que aconteceu? Para que não saísse aquela herança daquela terra, não saísse para as outras tribos, porque lembra que nós falamos que tinha 12 tribos, né? 11 iriam receber da terra. Então Moisés condicionou para que elas se casassem com pessoas, lembra que as tribos eram muito grandes, também gigante, em que elas se casassem com homens dentro da tribo, para que a herança que elas tinham recebido ficasse ali na mesma tribo, né? na tribo de Manassés, que elas pertenciam. Então, porque senão, se elas casassem com outro, a terra ia para outras tribos, com outras tribos, tá? Então, Moisés condicionou elas que se casassem para que a herança ficasse ali. Ainda no versículo 7, né, Santo Agostinho fala as filhas que antes não tinham herança direita ou direta pela lei antiga, passaram a tê-la. Por um novo decreto, isso prefigura os gentios, nós, a entrada na herança de Israel através de Cristo. Santo Agostinho está falando o seguinte, essas 5 mulheres não tinham direito à herança. Nós também não tínhamos direito à herança eterna. Mas depois de Jesus Cristo, né, ou em Jesus Cristo, nós, como os gentios, tivemos direito a entrar na salvação, direito ao reino do céu, direito à glória de Deus, para que nós também pudéssemos entrar e termos como herança a vida eterna, né? A vida eterna como herança para cada um de nós, tá bom? Então, no versículo 10 fala assim, se não tiver irmãos, a herança passará aos irmãos do seu pai, se o pai não tiver irmãos e assim por diante, passará aos seus parentes mais próximos, e por último tornar-se-á o seu possessor. Esta será para os filhos de Israel uma prescrição de direito, assim como o Senhor ordenou a Moisés. Muito bem, então, que alegria! Vamos ver somente agora o cumprimento desta promessa de Deus e de Moisés. Porque quem distribuiu a terra, né, o povo já agora aqui em Josué, no livro de Josué, capítulo 17, versículo 3 e 4, o povo já está
sobre a terra prometida. Já tomou posse da terra prometida. Já dividiu as partes por tribos, tá? Já teve essa divisão, essa parte por tribos. Então aqui no capítulo 17 de Josué, versículo 3 e 4, fala assim, ó: Salafade, filho de Éfer, filho de Galade, filho de Maquir, filho de Manassés, não teve filhos, mas somente filhas, cujos nomes são Malala, Mala, Noá, Ecla, Melca e Tersa. Elas foram ter com o sacerdote Eleazar, com Josué, filho de Nun, e com os príncipes. O Senhor, disseram elas, ordenou a Moisés que nos desse uma parte entre nossos irmãos, e foi-lhes dado uma herança entre os irmãos de seu pai, ou que era para ser dado uma herança entre os irmãos de seu pai, segundo a ordem do Senhor, tá? Então, e foi-lhes, elas foram lá reclamar, foram lá, na verdade, falar a Josué e Eleazar, e eles providenciaram a parte da herança, né? E foi-lhe dado uma herança entre os irmãos de seu pai, segundo a ordem do Senhor. O Senhor tinha dado ordem, e aqui já está o cumprimento da ordem, né? Que maravilhoso, tá bom? Então, essa é a parte que eu tinha falado das mulheres que foram lá pedir a Deus que intervissem, ou melhor, a Moisés que intervisse em favor delas, para que elas continuassem o legado da sua família. Deus é maravilhoso. Bendito seja Deus. Amém. Amém.